O tema da minha mensagem hoje é: o reino do céu chegou até nós. Amém? Como é o tema? O reino do céu chegou até nós. Eu sempre me reporto que quando Deus fez o homem, Ele não fez segundo qualquer outra coisa a não ser segundo Ele mesmo. Deus faz um ser que era parecido com Ele, e Ele vem, coloca, depois de todas as coisas, Ele faz um jardim, coloca este homem no lugar que era o lugar onde eles se encontravam. Então o Éden era um lugar de encontro entre Deus e a sua criatura mais perfeita. Bem, e como nós sabemos, eles acabam errando, perdendo o rumo, e por causa disso, a gente vai ver Deus esporadicamente agindo, mas o seu reino que estava ali no Éden foi abortado, parou. Quando você chega nos Salmos, o salmista diz assim: os céus é o céu do Senhor, e a terra Ele deu aos filhos dos homens. Isto é uma verdade, mas esta não era a vontade do Pai. Amém? Estão me entendendo? Apesar de ser esta verdade, isso não significa que esta fosse a vontade primária de Deus. Por isso, Deus planejou transferir o seu trono que estava no céu para a terra. Por isso, então, Ele envia Jesus como o príncipe da paz. Lembra de Isaías, eu acho que é 6, 9 ou 9, 6, sempre eu troco. O menino nos nasceu e um filho se nos deu, e o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Mas nós vamos ver mais na frente que a este Jesus que foi crucificado, a este Deus deu-lhe, o poder e autoridade, e deu-lhe um reino. E ele então se torna o rei, que viria para governar. Agora, Deus então envia aquele que iria preparar o caminho para a entrada deste rei. Então aparece João Batista no deserto da Judeia, pregando e dizendo: arrependei-vos, porque está próximo. Ou seja, o rei está chegando, preparem-se, mudem de atitude, mude a sua visão, porque o rei está chegando. Porque perguntaram para João uma vez: tu és o Cristo? Ele disse: não. Aliás, eu nem sou digno de desatar as correias das suas sandálias. Quando a gente lê Mateus capítulo 4, versículo 17, Jesus está dizendo assim: olha, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Jesus então começa a dizer que a partir dele a coisa iria mudar. Ele ia trazer da mesma forma que Deus trouxe o Éden e colocou o homem, Jesus traria um reino onde colocaria os filhos de Deus para governarem. Amém? Está tudo bem até aqui? Então vamos lá. E Jesus começa seu ministério. Lucas vai falar, capítulo 4, que depois que Jesus veio de ser tentado por Satanás no deserto, ele diz que Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado por Satanás. Jesus não foi jejuar, Jesus foi para ser tentado. Amém? Só que nesta caminhada ele jejuou durante 40 dias e 40 noites. Mas quando ele volta no poder do Espírito Santo. E aí a gente olha Lucas, e eu quero que você abra a sua Bíblia. Lucas capítulo 4 é um versículo muito conhecido.
Lucas capítulo 4, versículo 14. Então Jesus, no poder do Espírito Santo, regressou para a Galileia, e a sua fama correu por toda a circunvizinhança. Agora vai para o versículo 18. Quando ele entra na sinagoga de Nazaré, né? Então ele diz: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e a restauração da vista aos cegos, e para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável de Deus. Ele disse: ei, o reino vai chegar e tudo vai mudar. O rei chega e agora ele vai ensinar e pregar aos que estavam caídos, aos que estavam presos, aos cegos, a todo tipo de gente que precisava sair do império das trevas. Paulo, escrevendo aos irmãos de Colossos, ele diz assim: e Deus nos transportou do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Sabe, irmãos, nós temos muitas vezes um pensamento diferente quando a gente pensa que Jesus nos deu vida eterna, é que quando nós chegarmos no céu nós teremos vida eterna. E isso não é verdade. É que a vida eterna começa com a vida espiritual. Um homem está morto espiritualmente, e por isso ele vai ter morte eterna. Mas o homem que está em Cristo, sabe, ele recebeu a vida de Deus, a vida espiritual, e por isso ele goza da vida eterna. Então, vida em abundância é no momento que a gente se encontra com o Senhor. Paulo, escrevendo aos irmãos de Efésios, ele diz assim: olha, ou em Éfeso, né, que eu disse Efésios, é o livro de Efésios, mas escreveu aos irmãos de Éfeso, ele disse assim: estando nós mortos nos nossos delitos e pecados, ele nos deu vida. Mas eu quero caminhar com isso, porque tem muita coisa para a gente descortinar. Abra comigo Mateus, vá para Mateus, capítulo, eu acho que é capítulo 10. Este eu não anotei, mas vamos lá. Perdão, capítulo 9. Capítulo 9, versículo 35. E percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Jesus dá início ao seu ministério e ele começa fazendo as coisas sozinho. Ele conseguiu 12 homens que ele chama de apóstolo, que são aqueles auxiliares que vão caminhar com ele, e à medida que eles vão andando, Jesus vai fazendo os milagres. Ele cura, ele expulsa os demônios, sabe? Ele prega o evangelho, e lá estão os 12 amigos de Jesus, vendo o que Jesus estava fazendo. Sabe o que Jesus estava fazendo? Ensinando. O reino de Deus, irmãos, em nome de Jesus. Eu estou preocupado porque a igreja se acostumou a ouvir falar o que é que Jesus faz e se contenta com a história que Jesus realizou.
ela é boa, é linda, é maravilhosa, mas é apenas um começo. Você começa a caminhar com Jesus e Jesus vai te ensinar como é que se governa sobre as tempestades, como é que se governa diante das aflições do mundo presente. Ele chama os seus discípulos e chamou para estar com ele, e então começa a fazer prodígios, sinais e maravilhas. Sabe o que os seus discípulos estão fazendo? Observando. Os apóstolos não estão fazendo nenhum milagre. Eles estão apenas olhando como é que Jesus faz. E o que Jesus está fazendo? Ensinando para que eles saibam como é que se governa no reino de Deus. Amém? Então vamos mais para frente. A primeira etapa do ministério de Jesus é ele ensinar como se vive no reino. Aliás, o reino de Deus é interessante, que Paulo vai falar em Romanos capítulo 14, versículo 17, que o reino de Deus é algo tão sublime, que ele não se resume em comida ou bebida, ele não se resume em coisas passageiras, mas ele diz, olha, é justiça, é paz, e o que? Alegria no Espírito Santo. Então, deixa eu só dar uma paradinha aqui. Se você não sente a justiça de Deus governando a tua vida, se tu não tens paz no teu coração, e a alegria não é o teu estilo de vida, é bem possível que você não entendeu o reino de Deus. É bem possível que você ainda não experimentou. Irmãos, o reino de Deus, Jesus chama aquele homem, Nicodemos, e ele disse, olha, é impossível alguém ver o reino, ou alguém entrar no reino, se não nascer de novo. Ou seja, para entrar no reino, tem que nascer de novo, e saiba que dentro deste reino, que Deus transportou-no do império das trevas para dentro dele, o que governa, a ambiência deste reino, irmãos, é a alegria. Então olhe para mim, cultive a alegria do Senhor. Aliás, Neemias capítulo 10, que diz, a alegria do Senhor é a nossa fraqueza, não é isso? É a nossa, a alegria do Senhor é a nossa força. Então minha pergunta, como é que estão os teus sentimentos? Você sente alegria? O salmista disse, alegrei-me quando me disseram, onde? Vamos à casa do Senhor. Então, uma das coisas que mais caracteriza, irmãos, a vida de um filho de Deus, é a alegria. É transbordante. Do seu interior fluirão rios de água viva, que saltarão para a vida eterna. Mas Jesus, irmãos, ele começa a treinar os seus filhos a como experimentar essas coisas. Venham comigo, por favor. Lucas capítulo 9. Lucas capítulo 9. Vamos para o versículo 1. Diz assim, tendo Jesus convocado os 12, deu-lhes poder e autoridade sobre os demônios, e para efetuarem curas. Também os enviou a pregar o evangelho do reino e a curar os enfermos. Versículo 6. Então saindo, percorriam todas as aldeias, anunciando o evangelho
e efetuando curas por toda parte. Vamos para o versículo 10. Ao regressarem, os apóstolos relataram a Jesus tudo o que tinham feito. E aqui, eu queria dar uma parada, novamente. Quando nós lemos Mateus capítulo 4, Jesus estava percorrendo todas as cidades e aldeias, todo o povoado, pregando o evangelho do reino. Passou-se um tempo, irmão Jesus disse assim: ei, vocês já sabem como eu faço, agora vocês vão fazer, por isso eu dou a autoridade que eu tenho, para que vocês façam as mesmas coisas que eu estou fazendo. Escutem, Jesus não nos chamou apenas para ouvir sobre o que ele faz. Jesus me comissionou e comissionou vocês para que a gente comece a fazer as obras que ele fez. Amém? Esse é o evangelho do reino. E Jesus vai passando para a próxima etapa. Ele te chama, primeira coisa, ele te chama para estar perto dele. Segundo, ele vai te treinar. O que Jesus está fazendo com os seus discípulos, os seus apóstolos, é treinar eles, porque daqui a pouco eles vão entrar numa nova fase, e eles não precisam entrar com medo, porque não sabem o que faz. Pelo contrário, eles vão entrar com segurança, sabendo como é que Jesus faz e como é que eu tenho que fazer. Aí alguém diz assim: pastor, mas você percebeu que Jesus chamou só os pastores, só os apóstolos, só a liderança da igreja? Então, isso é para a igreja. E ouça-me aqui em nome de Jesus. A maioria das pessoas que eu conheço pensam exatamente assim. Existem alguns especiais que devam fazer as coisas que Jesus fez. Jesus, sabendo que isso iria acontecer, ele deu uma outra ordem. Então abra comigo sua Bíblia. Agora vamos para o capítulo 10. 10 de Lucas, tá? Onde nós estávamos no 9. Capítulo 10, versículo 1. Depois disto, o Senhor designou 70, ou seja, não eram mais os 12, mas a partir de agora é a congregação de Jesus. Jesus tem 12 discípulos, depois ele tem 70, e ele vai pegar a igreja todinha e disse: irmãos, vem aqui. Somos quantos? Senhor, somos 70, ok. Então vamos fazer um grupo de 2, e eu vou enviar vocês. Aí o que Jesus fez? Depois disso o Senhor designou outros 70, e os enviou de 2 em 2, para o precedessem em cada cidade e lugar onde estava para ir. Vamos pular porque o texto é grande, para o versículo 9. A ordem de Jesus: curai os enfermos, que nela houver, e anunciai-lhes: a vós outros está próximo o reino dos céus. Pule para o versículo 17. Então regressaram os 70, possuídos de alegria, dizendo: Senhor, os próprios demônios se nos submetem pelo teu nome. Mas ele disse: eu via Satanás descendo do céu, ou caindo do céu, como um relâmpago. E eis que vos dei autoridade para pisar de serpente e escorpiões, e para todo o poder do inimigo, e nada, absolutamente nada, vos causará dano. Não obstante, alegrai-vos, não porque os espíritos vos submetem, e sim porque o vosso nome está rolado nos céus. Sabe o que eu penso? Jesus está dizendo assim: olha, vocês não têm o direito
de viverem uma vida que não seja sobrenatural, porque vocês estão no reino. Você não pode dizer, porque eu dei autoridade a vocês sobre todo espírito de demônios, sobre todo o problema que se levantar diante de vocês. E quando eu dei autoridade, eu fiquei observando, e enquanto vocês foram, eu vi o próprio diabo cair do céu como um relâmpago, porque vocês exerceram o que vocês foram determinados a fazer. Escutem aqui. O que é que nós estamos fazendo com a autoridade que Jesus nos deu? Eu comecei dizendo que Jesus começou o seu ministério fazendo as coisas. Depois ele empodera os seus 12 apóstolos. E para que ninguém ficasse pensando que era só os apóstolos, então ele decidiu colocar isto, e para que ficasse registrado que todos nós, independente de quanto tempo de crente eu tenho, de quanta sabedoria eu tenho, de quantas vezes eu li a Bíblia, de quantas coisas já me aconteceram de mal, ele me colocou dentro do seu reino, transformou a minha vida, para que eu, usando o nome dele, transforme as outras vidas. Às vezes a gente fica orando, Senhor, transforma a vida das pessoas, e Jesus está dizendo, eu te coloquei ali, aquele lugar, para que você transforme por meio da luz que está em ti. Irmãos, nós devemos ao mundo um encontro extraordinário do homem com Deus. Pensem comigo, por que Jesus disse que nós éramos a luz do mundo? Lembra uma vez ele disse, enquanto eu estou no mundo, enquanto eu estou, eu sou. Não foi isso? Depois ele disse, vocês são a luz do mundo. Ele não só transfere autoridade, mas responsabilidade. Ele não nos chamou para vir no culto e ouvir uma pregação que faça cócega na nossa alma, que nos leve para mais uma semana respirando, para quando chegar no próximo domingo a gente já vem quase morrendo, aí pega de novo o impulso, e aí vai até no final de semana. Ele disse, não, eu coloquei vocês, para que vocês recebam a autoridade, para fazer aquilo que eu fiz. Jesus te chama para responsabilidades. Mas vamos mais. Eu espero que você esteja entendendo que eu não vim trazer vocês hoje uma palavra de consolo, mas de responsabilidade. Não apenas uma palavra que é para você sair daqui e dizer glória a Deus, mas dizer assim, ei, eu tenho que fazer alguma coisa. Deus colocou tanta coisa na minha vida que eu não posso continuar do mesmo jeito. Vá comigo para João capítulo 14. João capítulo 14. Olha para o versículo 12. Essas palavras, irmãos, são de Jesus, elas não podem ser mentirosas. Deus mente? Jesus enganou a gente quando disse essas coisas? Em verdade, ele diz 2 vezes, em verdade eu vos digo, que aquele que crê em mim, fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto
do Pai. E tudo quanto pedires em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado. Agora Jesus, presta atenção aqui, vai nos levar a um outro nível. Ele diz assim: olha, vocês estão admirados do que eu estou fazendo? O que eu faço é maravilhoso mesmo? Mas eu quero dizer a vocês que se alguém, qualquer um de vocês, dos menores aos maiores, farão as obras que eu faço. A gente diz: meu Jesus, fazer as obras que Jesus faz, como assim? E para piorar, Carlos, ele disse: vocês vão fazer maiores. Aí, como a gente não acredita nisso de verdade, a gente diz assim: irmãos, Jesus alimentou 5.000 pessoas, é verdade. Então, se nós trabalharmos, nós vamos alimentar 10.000, 20.000. Quantos não já fizeram isso? Aí a pergunta é isso, porque se você ler o próximo versículo, Jesus disse: ei, vocês vão fazer porque eu vou para o meu Pai. Vocês vão fazer coisas maiores, porque eu vou estar junto de meu Pai. Então não é o esforço de vocês, nem o dinheiro que vocês têm no bolso, mas é porque eu vou para o meu Pai. Olha o versículo 13. Tudo quanto vocês pedirem em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado. Se me pedirem alguma coisa em meu nome, aí a pergunta é você fará ou ele fará se você pedir? O que eu estou trazendo esta noite, irmãos, é uma palavra que, antes de ser um confronto para a sua vida, é para mim também. Porque nós acostumamos com o Evangelho de que nós não temos responsabilidades. Nós jogamos a responsabilidade de Jesus fazer as coisas. Agora escutem, o Evangelho do Reino é um Evangelho que cura. Sim ou não? Ai, pastor, eu não gosto de pregação de cura, porque tu não está doente. E não tem ninguém na tua casa doente. Ou porque não tem ninguém no hospital dos seus. Mas se você tiver alguém com problemas físicos, com doenças, e você ouvir a palavra de Jesus, sabe, você quer ouvir o que Jesus faz. Irmãos, a minha palavra esta noite é exatamente: está na hora de nós sairmos do lugar onde nós estamos. O reino dos céus, irmãos, não é o reino do mundo, é o reino dos céus, que ele trouxe para a terra, para que a gente, por meio dele, governasse. Eu tenho ensinado nesta casa, e vou explicar novamente isto, para que fique claro. Quando Paulo escreve aos irmãos de Efésios, ele diz que Deus ressuscitou a Jesus Cristo, estou falando do capítulo 1, e o fez assentar nos lugares celestiais à destra do Pai. Lembram disso? Efésios capítulo 1, acho que versículo 15 ou 16. Mas quando você chega no capítulo 2 e o versículo 6, ele vai dizer assim: e Deus nos ressuscitou juntamente com Cristo e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo. Sabe o que isso faz a gente pensar? É que Deus colocou Jesus ao seu lado e nos colocou do lado de Jesus. Nós temos uma vida sobrenatural. Nós não temos uma vida apenas, sabe, natural ou espiritual, mas é sobrenatural.
E por que as coisas não acontecem? Agora escutem, não acontece porque nós não transformamos a nossa mente pela renovação. E nós continuamos só ouvindo e dizendo, Deus realmente faz, mas não sei como Ele faz, eu não acredito muito nisso, e a gente acaba experimentando simplesmente as mesmas coisas que o mundo aí fora experimenta. Aí Jesus foi para o céu, lembram disso? Jesus foi para o céu. Ele viu o Espírito Santo. Agora escutem, os apóstolos, e não só os apóstolos, você vai ver Filipe, que não era apóstolo, era um diácono, ficava lá na porta da igreja, igual o irmão João. Era o diácono da igreja. Irmão Filipe, João Filipe, foi para Samaria, e Samaria foi transtornada do jeito que estava e mudou tudo. Samaria era uma cidade que rejeitou Jesus, lembra? Que rejeitou Jesus, que até João queria orar para que Deus mandasse fogo do céu e queimasse os samaritanos. Mas os discípulos, este Filipe entrou lá e fez uma mudança radical naquela cidade. Você nunca ouviu falar que Jesus foi transportado assim de um lugar para outro, mas você vai ver que Filipe foi e pregou o evangelho para aquele eunuco, e que ele terminou de anunciar o evangelho, o Espírito do Senhor o transportou, e ele foi, para Azoto. Olha coisas que os discípulos de Jesus fizeram. Vocês lembram que Pedro em Jerusalém começou a pregar o evangelho, e muitas pessoas viriam para serem curadas por Pedro, mas a multidão aí, o pessoal das cidades pequenas, vinham para Jerusalém, para Pedro orar, mas fizeram um corredor e disseram, rapaz, é muita gente para esse homem curar, como é que nós vamos fazer? E um teve uma ideia, vamos fazer um corredor. Então fizeram uma fila de um lado e uma fila de outro, só de gente enferma, para que a sombra de Pedro, ao passar sobre aqueles doentes, eles ficassem curados. Paulo não podia pregar em determinado lugar, porque a pessoa, não dava para ele ir lá, ele pegava o lenço e dizia, então leva o meu lenço. Lembram disso? E o poder de Deus que estava na vida de Paulo, ele colocava aquele lenço e levava, e as pessoas que tocavam naquele lenço eram curadas. Agora pense o tempo em que nós estamos vivendo. Quantas pessoas, irmãos, hoje estão acamadas, desejando um milagre, mas nós não oramos porque não temos coragem de orar. Porque a gente pensa assim, eu não mereço. E a pergunta é, se é evangelho, você realmente não merece. Porque o evangelho não se trata de merecimento, mas de graça. E o que é que nós vamos fazer com aquilo que Deus já colocou em você? Quer ver uma coisa? Você é salvo em Jesus? Se você é, levante a mão só para me entender que você é salvo em Jesus. Você é salvo em Jesus. Se você é salvo em Jesus, então tudo isso é direito nosso. Alguns anos atrás a gente cantava uma canção, tudo que Jesus conquistou na cruz, lembra isso? É direito nosso. Ninguém sabe, só eu que sou velho. Não é possível. Não é tão antiga essa música. Vamos lá? Tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. Bênção de Deus para nós, tomamos posse, é nossa herança. Toda a vida, todo o poder, tudo que Deus tem para
para receber, nada mais nos resistirá. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Diga, maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Escuta aqui. O reino de Deus não começa quando você entrar no céu. O reino de Deus começa quando você se encontra com o Rei da Glória. Então está na hora de sairmos do lugar deste medo de profetizar. Sabe, existem dois tipos de profecias, eu já expliquei isso no dia de quarta-feira. O primeiro, a gente profetiza sobre o futuro. Tem profetas que profetizam sobre o futuro, não é? Ou alguém, um profeta, Deus levanta e diz, olha, assim diz o Senhor, vai fazer isso, isso, isso. Mas existe um outro tipo de profecia, que é profetizar o futuro, não é sobre, é o futuro. Isso tem a ver com a nossa declaração de fé, irmãos. O justo viverá pela fé. Agora, tem pessoas que só profetizam desgraça na sua vida. E qual é o resultado? Desgraça. Eu não vou dar certo. Não vai, porque você está declarando, você está profetizando. Então nós temos que profetizar. Não é o Senhor que está dizendo, faça como Elias, assim, segundo a minha palavra, não vai chover. E não choveu, lembram disso? Foi Deus que disse? Não, foi Elias que segundo a minha palavra. Ou seja, ele não profetizou sobre o futuro, o que viria de acontecer, porque Deus tinha dito a ele. O que ele disse foi uma declaração de fé daquilo que ele gostaria que acontecesse, e por causa daquilo que ele disse, Deus então confirmou. Estão me entendendo? Não sei se vocês estão com medo, porque eu falei assim, mas estão tão calados. Mas Deus nos traz para confrontar a nossa fé. Em quem nós temos colocado, ou em quem nós estamos colocando a nossa fé? Jesus nos chamou, escuta, nós estamos igualzinho quando Jesus andava pela Galileia. Eu estou só observando Jesus fazer. A gente está só observando. Mas hoje eu acho que Jesus está dizendo, está na hora de vocês irem fazer. Apóstolos precisam fazer. A igreja precisa agir e fazer. Eu estou muito preocupado no meu sermão. Eu não estou preocupado se eu estou fazendo um sermão muito bem elaborado. A minha preocupação é abrir o coração da igreja de Jesus para uma consciência de que o lugar onde Deus te colocou é o lugar onde o reino de Deus vai ser estabelecido. Se tiver um doente, não fique declarando mais coisas ruins. Ore e declare a palavra de Deus. Eu não tenho muita fé. Vai mesmo assim, até que você vá criando fé. Gere um ambiente com suas palavras. Quer ver como o ambiente, irmãos, é importante? Entre num lugar assim de bebedeira, que está todo mundo bêbado, sabe, brigando, esculhambando. Você não sente um ambiente pesado? Sim ou não? É ruim, ninguém gosta daquilo, porque é deprimente aquilo. Agora vá para um lugar, sabe, de beleza, de alegria, de coisas boas. O ambiente, irmãos, acaba nos influenciando. Sim ou não? Agora, se você chega, o ambiente é ruim, a tua presença muda o ambiente. Quem anda comigo, quem trabalha comigo, sabe, quem vive comigo sabe, onde eu chego, chega alegria. Não é verdade, Rosana? Eu digo Rosana porque ela é minha cunhada.
E nós viajávamos, e ela gostava de andar perto de mim, porque nós sorríamos o tempo todo. Sabe, alegria, irmãos. A gente chega num lugar ruim, escuta, traga alegria. Você chega num lugar de dor, sabe, declare a palavra de Deus. A palavra de Deus está na tua boca e no teu coração. Amém? Esta é a palavra de fé que nós pregamos. O que adianta, irmãos, a gente dizer que carrega o nome de Jesus, mas tem medo de orar por problemas? Aliás, a gente, muitas vezes, ao invés de declarar a palavra de Deus, a gente está murmurando, a gente está reclamando, a gente está fazendo coro com o diabo. Porque, irmãos, quem quer uma família ruim, não é Deus, é o diabo. Sim ou não? Aí tu amaldiçoa a tua família, tu amaldiçoa teu emprego, tu amaldiçoa teus negócios, tu amaldiçoa teus amigos. Sabe de uma coisa? Aquilo que você lança para os outros vem para você. Pense nisso. Agora comece a abençoar, declarar a vitória, sabe? Comece a dizer coisas boas para as pessoas. Irmãos, ainda que você não pregue o evangelho, mas escuta aqui. Se você chegar num ambiente e você vê só gente fazendo piadas, sabe, contra o outro, sabe, coisas ruins para os outros, e você começar a fazer a coisa diferente, as coisas mudam. Sim ou não? O ambiente muda, porque você não faz pacto com aquilo, pelo contrário, você começa a abençoar, e aí já tem um outro que diz, rapaz, esse negócio está certo, então começa a abençoar. Chega no lugar e diga assim, é bênção, é amado. Daqui a pouco está todo mundo chamando de bênção e amado. Sim ou não? Agora começa a botar apelido nos outros, começa a xingar os outros, sabe o que vai acontecer? Todo mundo vai fazer a mesma coisa. Então está sobre nós, irmãos, a autoridade de Deus para mudar ambientes, para mudar destinos, para mudar as coisas. Então o que eu tenho que fazer? Me posicionar como um filho de Deus. Amém? Fazendo coisas diferentes. Irmãos, o mundo está em trevas, por isso nós temos que brilhar no meio das trevas. E eu findo aqui, pastor, então você veio só dizer para nós isso? Sim, mas agora nós vamos começar a colocar as coisas em prática. Amém?